Caio, minha vida tem ficado vazia e sem esperança. Qual a mensagem você poderia transmitir para mim e para todos que estão passando por isso? Desesperança, né? Desesperança. Esperança, falta de esperança também tem a ver com falta de perspectiva de transcendência. Porque quando todo o seu horizonte, toda a sua esperança se limita a esse mundo, a esse nível, as coisas que você enxerga com os olhos, avalia de maneira imediata, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, que se a nossa esperança na vida se limita apenas ao que a gente enxerga nesse mundo, nós nos tornamos os mais infelizes de todos os homens. Eu não acredito em possibilidade de sair vencendo, enfrentando, sem se atropelando, mas vencendo com amor, indo adiante com graça, acolhimento e levando outros, se você não tiver a fé que projeta você numa transcendência que diz, para além do imediato, eu estou trabalhando por uma coisa que carrega significados absolutamente mais extravagantes do que aquilo que os meus olhos enxergam. É isso que tem me mantido a minha vida inteira. Eu já passei por muitas, mas nunca perdi a esperança. Você falou uma coisa tão linda que me lembra muito Viktor Frankl. Né, do sentido e propósito, né? Buscar o sentido último, né? Que não limita a nossa existência, mas que nos transcende até em legado. Eu sempre digo, se a pessoa não acredita que existe algo depois, ok, eu respeito, não tem problema nenhum. Mas mesmo assim a gente tem que estar comprometido em inspirar pessoas e deixar, no mínimo, esse legado. Muitos amigos ateus dizem para mim, reverendo, eu não creio em Deus, mas no seu eu creio. Eu digo, olha, cara, ele não está fazendo questão nenhuma de que você o defina de outro modo. Exatamente. Se você chegar e dizer, olha, o que o Caio diz me inspira, ele está entendendo tudo. Eu estou, por que ele não está? Agora, eu tenho um conselho a te dar. Qual? Eu digo, olha, seja o melhor pai que você puder para os filhos que você tem, ou seja, o melhor filho para a mãe e pai que você tenha. Construa um legado humano que enriqueça as pessoas e você vai estar fazendo a obra de Deus. Isso é evangelho. O evangelho significa boa nova. Seja uma boa nova ambulante. Aonde você chegue, aonde você toque, no que quer que você inspire. O Einstein não estava pregando o evangelho clássico, mas foi um cara cheio de boa nova para a vida. Tanta gente está aí em volta que jamais vai ser articulador de uma pregação de evangelho. O evangelho é muito menos uma pregação, muito mais uma ação, é um modo de ser, é o modo operandi de existir. Vá e faça o seu melhor. Foi o que Jesus disse quando um cara veio para ele e perguntou quem era o próximo dele. Quem é o meu próximo? Uma pergunta cretina, né? Cercado de gente para todo lado. Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus entendeu nada. Não, aí Jesus resolveu, você quer brincar disso? E quem era mais odiado em Israel naqueles dias eram os samaritanos, mais do que romanos, mais do que todo mundo. O judeu odiava samaritano. Aí Jesus disse, olha, no caminho entre Jerusalém e Jericó, que é uma baixada só, 800 metros de declive, vinha passando um sacerdote e viu um homem caído no meio do caminho, todo ensanguentado, que tinha sido assaltado e largado ali morrendo, pulou por cima, se desviou do seu caminho, fez que não viu. Atrás dele viu um levita, que do ponto de vista religioso era um subalterno na liturgia do templo. Viu o chefe se desviar, se desviou também. Aí disse, naquele mesmo caminho vinha um samaritano andando no seu caminho. Acho que isso, o interessante é isso, os outros se desviaram do caminho, o homem vinha andando no seu caminho. E viu o homem caído à beira do caminho, do seu caminho, se abaixou,
cuidou dele, botou vinagre para fazer asepsia, azeite para diminuir as dores, atou as feridas, colocou no seu jumento, levou para uma estalagem, falou para o dono da estalagem: eu tenho que seguir viagem, mas eu vou te deixar esse dinheiro aqui. Para cuidar dele. Para cuidar dele. Se na minha volta ele tiver custado mais do que eu te deixei, me fala que eu vou te ressarcir. Aí Jesus vira para o cara, para esse cretino, Que perguntou que era religiosíssimo, e pergunta: para você, quem foi o próximo do homem caído na estrada? Aí o cara disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus disse: então vai e faz o mesmo. Mas para de ficar com essa filosofia idiótica, pelo amor de Deus, você sabe a resposta. Todo mundo sabe a resposta. Em essência. Em essência. Que é a consciência, né? Meu Deus, é meu próximo. Que é a consciência. Agora, eu posso estar anestesiado, eu posso não querer, eu posso dizer que bandido bom é bandido morto, eu posso ter adotado a ideologia de que ser é pobre é preguiçoso, não quis trabalhar, eu posso ser um idiota que não entendeu toda a estrutura de desigualdade da sociedade e tudo mais, mas não venha dizer que você, no fundo do seu coração, não sabe, de fato, quem é que você poderia ajudar, porque você sabe, todo mundo sabe. É a essência humana. É. Pode estar escondida, mas existe. Mas está lá. Com Subrepticiamente, mas está lá. Mas está lá. É. Cursos completos com conteúdo de qualidade, uma bagagem única sobre TDAH, ansiedade, depressão, psicopatia, toque e borderline. Masterclasses com os tópicos mais pertinentes da mente humana e habilidades emocionais. Uma linha direta para conversar e tirar dúvidas comigo e muito mais. Tudo isso em um só lugar. É a esse ecossistema que os membros da nossa comunidade Ser Humano Sustentável têm acesso. E tenho certeza que pode te ajudar a entender melhor sua mente e alcançar sua melhor versão. Tudo isso através do conhecimento. E fica ligado, são raras as vezes em que as portas da comunidade se abrem, e sempre por tempo limitado. Então, não vai deixar essa oportunidade passar.